Olá, amigos. Esse é um projeto do Prozebem, Momento com Emmanuel. E hoje nós vamos refletir sobre a lição número 39 do livro Caminho, Verdade e Vida, onde Emmanuel vai comentar, vai refletir sobre o capítulo 9, versículo 6 de Atos dos Apóstolos. E está escrito: "E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça?" Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Esse trecho é exatamente aquela passagem onde Paulo de Tarso, ele está nas portas de Damasco e tem aquele encontro luminoso com o Mestre Jesus. E naquele momento ele cai da montaria e Jesus pede que ele se equilibre, que ele se verticalize, que ele fique de pé, que ele se levante. Todas as vezes que nós observamos Emmanuel de uma forma muito contundente, extraindo, com a sua bateia pedras preciosas, que é o tesouro do Evangelho, ele vai nos dizer que os pés para o nosso corpo significam o equilíbrio, como os sentimentos para a alma. Os sentimentos equalizados equilibra o nosso espírito, verticalizando-nos, deixando-nos, na verdade, em posição de conexão com a espiritualidade. Então, quando Jesus diz a Paulo, levanta, quer dizer, equilibra-te sobre os teus próprios sentimentos. E a partir daí, Jesus não pede a Paulo que ele vai isolar-se para viver em contemplação. Jesus pede que ele entre na cidade. E o que é a cidade? Qual é a característica que nós temos de uma cidade? É um local onde tem muita gente, é um grande centro. Então, com isso, Jesus está dizendo, você deve se equilibrar, você deve entrar em verticalidade, em conexão com Deus, mas vai se envolver, porque é lá que você vai viver o Evangelho. Então, isso é muito bonito, porque o título dessa lição que Emmanuel dá é Entra e Coopera. Então, na medida que nós vamos nos aperfeiçoando, vamos estudando, vamos tentando refletir, compreender e meditar sobre o Evangelho, é importante que nós vivamos o Evangelho. E como vamos viver esse Evangelho? Sentindo ao lado do nosso companheiro de jornada. Então, quem não se envolve, não se desenvolve. Precisamos viver essas experiências ao lado de outros companheiros. E de que maneira? Cooperando. Não foi à toa que Jesus formou o seu colégio apostólico e com ele, com esses 12, e depois com todos nós, porque nós somos, na verdade, esses apóstolos de hoje, Na verdade, somos candidatos a discípulos ainda, mas mesmo assim, levando um pouquinho dessa grandiosa luz que é o Evangelho para nós, para nos iluminarmos e também para, a partir daí, sermos exemplos e modelo para tantos outros irmãos nossos em jornada. Então, a importância desse momento é porque Paulo também entra em Damasco, Paulo entra na cidade e lá quem vai ajudar Paulo é justamente Ananias, aquele a quem ele havia ido justamente para Damasco para o processo de perseguição. Então, veja, no momento que Ananias recebe o chamado pelo nome, Jesus o chama pelo nome, Ananias, vai lá, Jesus dá a localização, vai lá e cura o Paulo, cura o Saulo, porque ele é para mim um vaso sagrado. E Ananias obedece, sem nenhum tipo de restrição. Pergunta ainda outra vez, Senhor, esse Saulo que o Senhor quer que eu vá lá curar, é esse que está vindo aqui me perseguir? Mas assim mesmo, ele vai até Saulo em perfeita obediência. Tanto é que Emmanuel, nesse capítulo, ele vai mais ou menos encerrar dizendo isso para a gente. Meditando o ensinamento, perguntem a si próprios o que fariam nas esferas mais altas se ainda não se apropriaram dos valores educativos que a terra lhes pode oferecer. Mais razoável, pois, se levantem do passado e penetrem a luta edificante de cada dia na terra. Então vejam, não é na erraticidade tão somente, na erraticidade nós vamos aprender, nós também evoluímos, mas é aqui, nos processos reencarnatórios, que vamos acumulando essas experiências de cooperação. Esse título, cooperação, também está no livro de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, que é o Caminho, Verdade e Vida,
que é o Pensamento e Vida, que fala exatamente, que é uma cartilha que eles utilizam no plano espiritual e que aqui Emmanuel traz para a gente pela psicografia de Chico Xavier. E na cooperação ele diz exatamente um trechinho que ele fala assim, é ajudando que seremos ajudados. Olha que necessário, né? Então a oração de São Francisco também fala isso para a gente, é dando que se recebe. Então é sempre na cooperação. E Emmanuel ainda diz assim, Paulo de Tarso contemplou Cristo ressuscitado com a sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto aos homens. Então, um trabalho sincero, um trabalho de obediência, é onde nós fazemos a cooperação. Não importa, nós vivemos entrelaçados, os nossos projetos estão entrelaçados, tudo é dentro, né? Estamos todos nesse processo de convivência. Não se toca uma flor sem sensibilizar uma estrela. Então não importa em que posição, você hoje pode ser aquele que no processo encarnatório tem o poder de mando, e o outro subalterno que está ao teu lado pode te ensinar. Então é essa lição verdadeira de humildade, né, de pobreza em espírito, ou seja, sem orgulho, sem vaidade, sem egoísmo, cooperando sempre uns com os outros, como Ananias fez então com Paulo, ajudando a tirar as escamas da sua cegueira espiritual. Fiquem todos com Jesus, muita paz e até o próximo momento com Emmanuel.